Graça e paz para todos os irmãos. Que a grandeza de Deus esteja derramada sobre a vida de todos e proteja nesse dia 25/2/2020. Trago uma palavra para os irmãos a respeito sobre dominações do mundo espiritual. A palavra nos apresenta em Efésios 6, a partir do verso 10, nos demais irmãos, os meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos e amados irmãos, trago um despertar nesta manhã, para que você se posicione, para que você entenda como esta dominação vem sobre a sua vida, vem sobre a vida dos demais. A palavra nos alerta que a nossa briga não é contra o homem, que a guerra não é contra a carne. A carne significa o homem, sangue, vida. Não significa o homem. É aquilo que eu tenho apresentado para vocês. No versículo anterior diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas. Qual é o significado de astutas? É aquilo que vem na surdina, é aquilo que faz no escondido para que você não perceba, é aquilo que vai se apoderando do homem para que ele não consiga entender. Você sabe por que os anjos estão aqui? Os anjos estão aqui conosco para fazer com que a vontade soberana do homem se cumpra. A vontade soberana do homem, aquele que serve a Deus, aquele que reconhece o Senhor como seu Salvador, para que a vontade dele seja respeitada. E é por isso, porque se o homem diz não, é não. Quantas vezes você já ouviu falar, pessoas contando testemunho e falando, dizendo assim: olha, a partir do momento que eu digo, basta, eu quero um movimento, eu quero um mover na minha vida, no meio da minha família, ser diferente, basta. E tem que se cumprir. O livre-árbitro está aí, mas o Senhor Jesus nos fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele nunca vai pedir licença para entrar na tua casa, entrar na tua mente, entrar na vida dos teus filhos. Ele não vai pedir licença, ele vai entrando, vai invadindo. Jesus fala, lá em João 10, eu lhes asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta, ele bate, ele pede licença, ele pergunta se pode entrar, ele vê se tem vaga, oportunidade para ele entrar. É isso que Jesus faz na vida do homem. Deus não obriga ninguém a servi-lo. E então, amados irmãos, ele ainda nos fala, o porteiro abre-lhe a porta. E as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Qual é o significado disso, missionária? Ele leva, ele chama pelo nome, ele respeita, ele conhece, ele sabe o seu endereço, ele conhece as tuas necessidades, ele conhece o seu íntimo, ele conhece a tua fidelidade, conhece as tuas fraquezas, ele sabe o quanto você necessita dele. Sabe cada
situação que você tem passado. Então, amados irmãos, você tem que ficar atento, você tem que ficar alerta. E eu vou trazer esse despertar, mas antes quero já deixar um aviso. Nesta noite, amanheceu o dia 25 de 2 de 2020, eu recebi a visita de 4 anjos. E eles vieram me trazer uma grande revelação, uma grande visão. E eu vou postar assim que terminar. Eu vou preparar esse vídeo. E vou deixar aí, vou ver se eu consigo postar de hoje para amanhã esse outro. Da visão que os anjos vieram me trazer nesta madrugada sobre a grande ira do Senhor, sobre esse movimento que está acontecendo, sobre esses escândalos que está acontecendo nesse mundo de festividade, na igreja, quantos abandonaram ele para ir para o carnaval. Coisas pesadas, irmãos. Fique atento. E lhe peço também, queridos e amados irmãos, que você compartilhe o vídeo, que você nos ajude, porque você está nos ajudando a fazer com que o ídolo do Senhor se cumpra. Não só se alimente, mas seja agradecido, amados irmãos. Ajude outras pessoas. Leve esta mensagem, transfira bênção para outras vidas, porque a palavra de Deus diz que aquele que tem, quanto mais ele tem, mais ele será dado. E qual é o significado em todas as áreas? Se você tem amor no seu coração, Deus vai lhe dar mais. Se você tem a gratidão, Deus vai lhe dar mais. Amém? Preste atenção. Não é fácil servir a Deus nessa situação que estamos hoje, porque o mundo, as pessoas que servem as trevas estão lá, vivendo no entendimento dela do bom e do melhor. Mas nós sabemos que o pouco com Deus é muito neste mundo. E o que nós estamos guardando, nosso tesouro maior está no céu, não está na terra. O Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação, viver somente neste mundo perdido. Queridos e amados irmãos, este alerta sobre possessões malignas são situações que acontecem e fica no invisível. O homem não sabe, muitas das vezes, que ele está sendo usado por demônios, por espíritos malignos. O homem não sabe, mas se ele for para a palavra de Deus, ele começa a compreender. E a palavra diz lá em João 3,16, conhecei a verdade vos libertará. Porque você está agindo de uma forma, mas não é para você agir desta forma. Isso está fora do que Deus tem para você, do que Deus quer para você. Você vai lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante. Fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem que nascer na sua vida, ele tem que ser produzido. Se você é impaciente, você não tem paciência com seus filhos, com seu marido, a forma das suas respostas agressiva. Em Provérbios diz que a palavra mansa desvia o furor. E isso que é missionário é uma bandeja cheia de alimentos satânicos, vindo do inferno, oferecendo para os servos de Deus, a qual estão bebendo vinhos, estão embriagados com coisas malignas, que vêm do inferno, aonde se alimenta da mentira, da fofoca, aonde se alimenta. E você sabe que quanto mais o homem se dedica às coisas ruins, mais ele tem. Por quê? Porque quem está mais próximo do homem carne é o diabo. É o inferno. E Jesus dizia, aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. E ele as chama, as suas ovelhas, pelo nome, as conhece, eles conhecem, Deus te conhece.
Quantas vezes alguém se deparou diante de você e começou a falar algo, revelar algo que só você sabia que estava dentro do seu coração, o qual você não tinha revelado, e isso que foi? Senhor, porque Ele te conhece. Depois de conduzir, olha irmãos, versículo 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas seguem, porque a conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz estranha. Queridos e amados irmãos, ficais atentos, ficai e preste atenção, porque o inimigo está aí oferecendo bandejas, banquetes, vinhos da mentira, vinhos da fofoca, da confusão. Você presta atenção quando o inimigo está usando. E tem crente, irmão, casais, famílias, que às vezes repreende, tem briga, que às vezes repreende até na línguas estranhas. Eu te repreendo, e fica aquela maior confusão. Mas missionária, eu sou crente, missionária, eu sou serva de Deus, eu confio no Senhor, mas como que o diabo vai entrar em mim, como que os espíritos malignos vão ter força? Preste atenção. Em Marcos capítulo 9, do versículo 16, Jesus perguntou aos escribas que discutia com eles. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanhe, despedaça, ou ele espuma, errante os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerão ainda? Trazei-mo aqui. E trouxeram o menino. E Jesus virou e disse-lhe para o pai, né? Ele disse: Tu pode crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo, surdo, eu te ordeno, saia dele, e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que eu estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele levantou. Queridos e amados irmãos, o diabo não tem misericórdia dos seus filhos. O diabo não olha para onde vai dar pancada. Ele quer destruir, matar pai, destruir filho, famílias. Ah, missionária, mas a senhora falou do crente que... da pessoa crente, como eu sou crente e o inimigo tem vez na minha vida. Irmãos, é porque eu fui ler o versículo ao contrário, mas eu vou ler o que você vai entender agora. Em Mateus capítulo 16, Jesus estava conversando com seus discípulos. Jesus perguntou assim, perguntou: Me diga, quem vocês acham que eu sou? O que o povo diz por aí? E Jesus disse, já no versículo 13, do capítulo 16 de Mateus: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, o outro Elias, e o outro Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe: E eis vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, o que vocês dizem? Quem eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu.
Qual é o significado dessa palavra? Jesus respondeu quando ele disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse para ele: olha, bem-aventurado você, que nesse momento o Pai te usou, nesse momento o Pai te revelou, nesse momento o Pai foi à tua boca e falou. Neste momento, o Pai revelou, não foi a carne, não foi você. Esse entendimento, esse pensamento, esta visão, este conhecimento não veio de você, mas o Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? O Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou ao seu discípulo que ninguém dissesse que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quem era Pedro? Pedro era um servo de Deus, era o que estava com Jesus convivendo há 3 anos, era um crente, o que recebeu o Filho do Senhor como Salvador, o Senhor Jesus, o qual o Pai acabou de falar na sua boca. No versículo 22, Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele quem? Jesus, voltando-se imediatamente para trás, disse a Pedro, ele disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Deus não repreendeu a Pedro, mas quem estava naquele momento usando. Mas missionária, é sério, irmãos. No versículo mais acima, no versículo 17, o Senhor ainda disse que Pedro era bem-aventurado, porque o Pai acabou de falar com ele. Nesse momento, já no versículo 22, Pedro já foi usado pelo inimigo. Mas o Senhor não estava repreendendo Pedro, estava repreendendo o demônio que naquele momento ele estava falando através de Pedro, estava induzindo a Pedro a falar aquilo. Você pode ser um servo de Deus, pode ser crente e pode ser usado pelos demônios. Se você não vigiar, se você não prestar atenção, porque Pedro estava convivendo com Jesus ali. E mesmo que eles não entendam por total qual era o significado de Jesus, mas sabia que tinha algo maior. E Jesus começou a falar. E o inimigo vem imediatamente, ele é assim. Você vai na igreja, você ouve uma pregação grandiosa, poderosa. Quando você chega na sua casa, a desgraça está ali. Aquela derrota, confusão, problema, dores. O que é isso? É a resistência maligna. Muitas vezes nós estamos discutindo com familiares, alguém próximo a nós estamos discutindo com demônios. Nós precisamos atentar-nos para o que a Bíblia nos mostra. Irmã, me fale uma coisa, mas como eu vou saber que é o demônio que está usando meu irmão ou que está me usando? Irmão, uma certa vez, eu estava longe dos caminhos do Senhor. Logo no começo, na faculdade, você se empolga, né? Aí conhece algumas amizades, tem algumas amizades que acaba te afastando. E então minhas unhas todo o tempo grande. Aí eu coloquei uma basezinha, uma coisa. Aí eu achava minha unha feia, porque ela não parecia na minha vista. Eu não via. Eu olhava para minhas unhas e não conseguia ver. Eu comecei a pintar uma cor mais escura, até chegar aquele vermelhão. Eu só conseguia enxergar minhas unhas.
eu não conseguia ver elas sem ter o vermelho. Aquele vermelhão horrível, aquela coisa mesmo de pombagira. E eu olhava, eu não conseguia. Quando o Senhor Jesus chegou e falou comigo, ou você volta para os meus caminhos, ou você vai morrer sem mim. Você vai morrer e passar a eternidade no inferno. Quando eu corri, que eu pedi oração, me reconciliei, eu olhava para minhas unhas e achava feia aquela coisa, eu não conseguia ver ela sem ser aqueles esmalte. Depois eu tirei, que eu achava aquilo ridículo, aquela coisa horrível, aquela coisa feia, chamativa, chamando a atenção. Para quê? Para que aquilo? Porque o servo de Deus, ele olha no espelho e ele se acha lindo, porque ele é o quê? A semelhança de Deus. Ele é a semelhança, ele é um filho do Altíssimo. Ele é da família real. Ele é em si perfeito, porque ele pertence à família real. Ele não precisa de apreço, ele não precisa de pinturas, coisas pesadas. Irmão, é pecado usar maquiagem. Irmão, eu só faço o que está escrito na Bíblia, o que está dizendo na Bíblia. E depende do contexto ao qual está dizendo. Se você sente no teu coração, se você passa uma base, uma coisa simples, uma coisa que não seja escandalosa, se você sente bem, não é pecado. E quem fala isso? O Espírito Santo. No capítulo 1, ou 2 de 1 a Coríntios, ele nos revela, o Espírito Santo está com você. Ele diz quando algo está errado. Ele fala quando as coisas não vêm de Deus. E é assim que você vai entender, se você ficar atento. Se você prestar atenção, uma palavra que o seu marido falar, zangado, alguma coisa, você presta atenção se é ele que está falando, se ele está sendo usado pelos demônios, pelos espíritos malignos. Porque pode usar, você viu que usou Pedro do lado de Jesus. E como você vai saber? Você vai prestar atenção se o inimigo, se aquele sentimento está te levando para longe de Deus. Se aquele sentimento tira você de orar, tira você de ler a Bíblia, tira você de louvar. Se você estiver com preguiça de ler a Bíblia, se você estiver sentindo aquele mal-estar, hoje eu não vou para a igreja. Se você começar a se sentir bem, ficando longe de Deus, tem algo errado em você. São espíritos que estão lutando para tirar você do caminho. São espíritos que estão lutando para levar você de volta para o mundo. Você começa a se alegrar vendo as novelas, assistindo. Você começa a se alegrar ouvindo aquele som diferente, que não é um louvor. Você começa a observar, irmãos, a sua frieza. E isso é espíritos malignos. Vou lhe contar rapidamente. Quando você está de uma tal forma, quando você estiver se alegrando, se afastando, não sentindo mais aquela energia, aquela força, aquela alegria, o inimigo está levando você para longe de Deus. Mas missionário, mas eu não estou me bebendo, estou me prostituindo, mas você está ficando sem conversar com o Senhor. Você não consegue mais orar, você não consegue mais jejuar, você não tem mais paciência, o teu linguajar começa a mudar. E da mesma forma é o contrário. Quando o Espírito Santo está enchendo você, quanto mais você ora, mais você sente vontade, você sente um paladar na sua boca, tipo um mel, as palavras se tornam doces. Você quer orar dia e noite. Você quer ler a Bíblia, você se alegra, você sorri, você fica tão feliz, você se torna uma pessoa tão paciente, tão amável, tão querido. E isso começa a fazer impacto na sua vida e as pessoas começam a ser contagiadas e essas pessoas começam a querer saber o que foi que aconteceu com você. E por isso vem o Espírito Santo começa a tocar nas outras pessoas e as pessoas começam a aceitar Jesus através da sua vida, do seu comportamento, da sua alegria. Olha, aquela mulher mesmo passando por tantas dificuldades, mas é alegre, louvando, cantando. E aquela mulher, olha como é que ela é. Olha, só Deus sabe
como sustentar os seus filhos. Irmãos, nesta festa da carne que está ocorrendo, né, que hoje é terça-feira, irmão, é tantos demônios correndo para um lado e para o outro, sem perder tempo. Eles não perdem um minuto, atormentando um e o outro, brigando, as pessoas no meio da multidão. Elas começam a brigar, elas nunca viram aquelas pessoas, mas elas têm que ferir. Lá em Salvador, houve tanta briga, porque eu gosto de ler o jornal, de acompanhar, de ver o movimento que está acontecendo no mundo. Porque conforme o que está acontecendo no movimento, você vê o agir de Deus, você vê o agir das trevas, você tem que ficar atento. E aí, os médicos falaram que aconteceram 297 cirurgias só no rosto e no pescoço, as pessoas brigando, por nada, elas nunca nem viram aquelas, mas elas estão assim. E eu fui aqui na frutaria, acho que foi sábado, foi sexta-feira. Foi sexta-feira. Eu estava na frutaria comprando umas frutas. E quando eu estava entregando as coisas para a senhora lá, pesar as frutas, o que eu queria, de repente, irmão, passou um espírito maligno, pesado, na frente da frutaria, que eu quase caio do mal-estar. Deu um zumbido, uma coisa no meu ouvido, assim, parece assim que eu estava ali em câmera lenta, eu não vi assim, era uma coisa tão horrível, passou na calçada, subindo na direção da rua de cima. E quando você serve a Deus, quando o Espírito Santo está tão sensível em você, e você está atento no mundo espiritual, você percebe essas coisas. Você sabe quando algo ruim, você sabe quando algo diferente está acontecendo ao teu redor. Os teus olhos espirituais começam a abrir. E eu quero que você preste atenção nisso. Quando seus filhos, você tem filho, quando seus filhos tiverem um comportamento diferente, estiver agindo diferente, deixe dormir, coloque a mão sobre ele quando ele estiver dormindo, ore. A sua mulher está agindo diferente, faça isso. Pegue um óleo ungido, passe do lado que ela dorme, para ela ir se acalmando, para que ela venha à realidade, da mesma forma o seu marido. Como você vai se defender de uma coisa que você não pode ver? Como você pode defender os seus filhos? Como você pode se defender? No meu caso, eu fiquei prestando atenção nisso, e isso ficou marcado. Porque eu não conseguia olhar minhas unhas e enxergá-las. O que eu via nelas, eu não via nada. Eu via elas horríveis, feias, eu não conseguia ver. Eu só conseguia ver com aquele vermelhão, era bonito, era coisa linda. E depois, irmãos, que eu voltei, me reconciliei com o Senhor, aquilo ficou horrível na minha vista. É assim, a bebida fica doce, chama atenção, o inimigo faz isso. Quando a pessoa, para levar a pessoa para o mundo, ou aprisionada. Mas quando ela serve a Deus, aquilo que era bom, doce para ela, se torna horrível, nojento. Então você tem que ficar atento. Quando a palavra diz para que a gente tome cuidado, para que a gente preste atenção sobre o que está acontecendo, que nós devemos nos revestir as armaduras do Senhor, porque não temos que lutar contra a carne, então temos que lutar com alguma coisa, mas não é contra a carne. Nós temos que lutar não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós estamos numa luta, numa guerra, mas sim contra os principados. Então são coisas, irmãos, que estão nas regiões, no mundo invisível, no mundo espiritual, que você não pode ver, você não consegue enxergar, e só Jesus para te ajudar, te proteger. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
vestida a couraça da justiça, calçado com os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados e malignos. Como se apaga esses dados inflamados? Quando os dados, o inimigo, ele não pode se aproximar de você, mas de longe, irmãos. Ele envia esses dados. E como esses dados vêm? Na tua mente. Quando você está conversando, vamos supor, o objetivo, a situação, você está conversando com uma pessoa, mas você está lendo ela. A pessoa está te dizendo uma coisa, e aí ele vai lá só, ela está mentindo. Ou ela está assim, ou ela falou mal de ti, ou o fulano falou mal de ti. São 3 vozes que nós estamos ouvindo. A voz nossa mesmo, humana, que você, o que é que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou? Você está ali, teu pensamento está ali. Olha, eu vou agir dessa forma, tal, então se eu fazer desse jeito. E a outra voz é aquela que diz assim, olha, aquela tua amiga está mentindo, olha, aquela pessoa está fazendo isso, olha, tu vai chegar em casa e vai estar tudo bagunçado. É aquela voz que te leva para baixo, aquela voz que faz de você ter raiva, aquela voz que te leva para longe de Deus. E a outra é aquela voz suave, aquela voz de Deus, aquela que vivifica, que, olha, você tem que ser paciente, meu filho, você tem que agir conforme a palavra, você tem que agir, são 3 vozes. Você tem que ficar atento. Irmãos, e preste atenção, quando você chegar nos cultos, não permita que as pessoas coloquem a mão na sua cabeça, qualquer tipo de pessoa que você não conhece. Essas pessoas, muitas vezes, tem pessoas, irmãos, fantasiados de crente, se veste, deixa o cabelo crescer de forma, mas elas são pessoas que trabalham para o diabo, satanista, que entram na igreja para destruir. Você já viu aquelas igrejas grandes, movimentadas, e do nada acontece um racha? E não é de fora, foi pessoas lá de dentro, são pessoas que trabalham para o diabo que estão ali dentro. E pessoa que vai colocar a mão na tua cabeça, não deixe, não permita. Você tem que conhecer essa pessoa, o Espírito Santo tem que te revelar que essa pessoa é de Deus. Toda pessoa que chega no culto, na igreja, pregador, revela. Só revela coisa boa, coisa linda. Não revela, você tem que voltar para o Senhor. Você está desviado, você está agindo assim, você está fazendo isso. Não, os crentes não gostam. Gostam de revelação, de coisa boa. Aí quando eu olho assim, eu estou vendo a visão, aí o povo corre. Quem vem orar, quem vem receber, aí o povo corre lá para frente. E eles, missionários, isso que você está falando é pesado? É, irmão, que me revelou, que me mostrou, que eu já vi muitas coisas. Para mim ir lá na frente, para permitir alguém colocar a mão na minha cabeça, eu tenho que conhecer essa pessoa. Eu não permito. De jeito nenhum, ninguém colocar a mão na minha cabeça. Porque em vez de te ajudar, te abençoar, elas vão colocar demônios, colocar doença, colocar coisa na tua vida. Você pode procurar revelações, visões de pessoas que Deus revelou isso, irmãos. E o diabo, ele faz isso. Às vezes ele tira um mal de um, aí vai colocar no outro. Aí a pessoa vai crendo naquele profeta. Fulano curou, mas aí jogou naquele outro. Porque se revelar, tipo assim, se não mostrar nada, é pior. Jesus não falou assim, que naquele dia vai chegar pessoas e vai dizer assim, mas eu curava, eu fazia isso, na tua palavra, ele diz, apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Para quem Jesus está falando isso? Mas se o homem orava, era pregador, a missionária, pregadora, e por que Jesus está rejeitando? Porque ele fazia na aparência, na frente, mas ele por trás servia o diabo. Ele não obedecia a palavra, ele não buscava a respeitar Deus, mas ele queria, sabe, irmãos, ter aquele poder para mostrar que ele tinha poder. Irmãos, o próximo vídeo que eu vou falar sobre essa questão de demônios na igreja, demônios nos profetas, como você identificá-lo. Eu vou trazer esse vídeo, né? Mas antes desse vídeo que eu vou trazer esse que eu recebi a visita dos 4 anjos, né? A qual me trouxe essa visão da ira de Deus, do que está acontecendo, do arrebatamento. Foi algo muito pesado, sabe, irmãos? Muito forte.
Então, eu venho trazer após da revelação. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Deus que fez os céus e a terra, venho a Ti em nome de Jesus nesta manhã, te dando graça pela oportunidade que me concedeu. Neste dia, com estas revelações da Tua palavra, abençoa meu irmão, que Teu Espírito Santo abra as suas visões espirituais. Vai, Senhor, dando conhecimento. A Tua palavra diz que aquele que busca a verdade, conhece a verdade, ele será liberto. Então, liberta os meus irmãos. Abra a visão espiritual, como nós podemos nos defender, Senhor, e defender a nossa família daquilo que não possamos ver, daquele que meus olhos no físico não pode ver, mas os meus olhos espirituais necessitam, e a unção e a Tua grandeza, Senhor, será revestida ao Teu povo, para libertando, dando sabedoria, conhecimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, proteja esta mulher, este homem. Abra os seus olhos espirituais para que eles vejam com os seus olhos espirituais as astúcias malignas de Satanás, o agir, para que eles possam, Senhor, se desviar, resistir, para que eles possam, Senhor, ter esta luta, guerra, não contra a carne, não contra o sangue. Abra o seu entendimento, liberte o meu irmão, liberte a minha irmã, Senhor, da cegueira espiritual, em nome de Jesus. Traga cura para eles nesta manhã. E toda honra seja dada ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, ao qual, Senhor, entregou-se a si mesmo naquela cruz, por amor dos nossos que estão aqui, das pessoas que estão aqui, Senhor, buscando a compreender e receber Ele como Salvador, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Amém, irmãos. O próximo vídeo vou trazer sobre as revelações dos anjos, do que eu recebi nessa madrugada. Aí depois eu trago esta dos demônios na igreja, tá bom, irmãos? Eu peço em nome de Jesus que me ajude, sabe? Você vai dividindo, vai compartilhando o vídeo, vai dando curtida para que outras pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém.